Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Vamos iniciar mais uma vez o nosso estudo em autoconfrontação. Estamos na lição 8 sobre a mudança bíblica. Estamos na página 8 e nessa página 8 nós já começamos a estudar na semana passada passos práticos para alcançar a mudança bíblica. Tá? Fizemos das letras A até a letra E e vamos começar hoje na letra F, sobre os passos práticos para a mudança bíblica. Antes de continuarmos, nós vamos orar agradecendo a Deus por cada versículo bíblico que nós vamos ler e pedir que o Senhor ilumine nossos corações. E antes também da oração, quero agradecer aos irmãos que têm contribuído, têm mandado mensagens, têm demonstrado o interesse no estudo bíblico, o interesse em crescer espiritualmente em autoconfrontação. Obrigado pelas mensagens. Isso mostra realmente que a palavra do Senhor tem trabalhado nos corações de muitos irmãos. E eu louvo a Deus também pela vida de vocês no que se refere aos versículos decorados. E nós agradecemos a Deus por isso. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá mais uma vez de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria e entendimento, abençoa os nossos corações para compreender a Tua palavra, colocar em prática. Nós te pedimos, ó Deus, também em nome de Jesus, por aquelas famílias que estão sofrendo, Senhor Deus, por causa desta pandemia e outras enfermidades também. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fortaleça a tua igreja, fortaleça teu povo, fortaleça, Senhor Deus, também este país. Nós te pedimos pelos governantes que possam governar verdadeiramente para o povo, Senhor Deus, e não por causa da política. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá sabedoria, nos ajuda, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora para capítulo 8, página 8, letra E, sempre lembrando que nesta lição nós aprendemos questões práticas sobre mudança bíblica permanente. Na letra F diz assim: desenvolva um plano básico para viver diariamente uma vida transformada. O seu plano básico deve alistar passos específicos mediante os quais você vai se despojar de um agir pecaminoso e se revestir de um agir bíblico, baseado em Efésios 2:10, 4:1, 25 a 32, Colossenses 2:6, 3, de 1 a 17. Então vamos lá para Efésios, capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui, Efésios capítulo 2, versículo 10. Agora também o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Também os versículos 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Também Colossenses capítulo 2, verso 6. Colossenses capítulo 2, verso 6. Diz assim: ora,
Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Capítulo 3, versos de 1 a 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também vós noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, esta letra F que nós estamos vendo, ela tem essa afirmação: desenvolva um plano básico para viver diariamente uma vida transformada. O seu plano básico deve alistar passos específicos mediante os quais você vai se despojar de um agir pecaminoso e se revestir de um agir bíblico. E os versículos são esses que nós lemos agora, desde Efésios 2:10 até Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 17. E esta afirmação ela é dividida em algumas partes. São 7 partes. E a primeira é sobre o desenvolvimento desse plano básico. A primeira parte desse desenvolvimento é oração. Então, ponto 1 para esse desenvolvimento desse plano básico é oração. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Então, Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7 dizem assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E 1 Tessalonicenses 5,17. Diz assim a palavra de Deus: orai sem cessar. Então, essa é a primeira parte do nosso plano básico para viver diariamente uma vida transformada. Número 2, ou segunda parte, o estudo das Escrituras, especialmente para encontrar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre mudanças necessárias em sua vida. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15.
diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós já temos até agora para o desenvolvimento de um plano básico para viver diariamente de modo transformado. 1. A oração. 2. Um estudo das Escrituras, especialmente para encontrar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre as mudanças necessárias na vida. O ponto 3, a memorização das Escrituras, focalizando as respostas de Deus às tentações em que você está inclinado a cair. Então, Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Já vimos até agora 3 pontos. O 4º ponto para o desenvolvimento de um plano básico para viver diariamente uma vida transformada é a abstenção de toda forma, ou seja, toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Diz assim: abstende-vos de toda a forma do mal. Ponto 5. A obediência a Deus em tudo, em vez de agradar a si mesmo pela satisfação dos desejos da carne. Então, a primeira parte dessa afirmação é obediência a Deus em tudo. Mateus 7, 24, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Também nós temos João, capítulo 14, verso 15. João, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A segunda parte da afirmação 5 é: em vez de agradar a si mesmo pela satisfação dos desejos da carne. Ou seja, obediência a Deus em tudo, em vez de agradar a si mesmo pela satisfação dos desejos da carne. Gálatas 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22a. Foge outrossim das paixões da mocidade. Tito 2,12. Diz: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, ponto 5 é obediência a Deus em tudo, em vez de agradar a si mesmo pela satisfação dos desejos da carne. Gálatas, capítulo 5, 16, 2 Timóteo e Tito, que acabamos de ler. Bem como Mateus, capítulo 7, João 14 e 1 João 5. Agora o ponto 6. Comunhão e adoração e ministérios no corpo de Cristo, com constância e fidelidade. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Considerando-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Também, 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, até agora nós já vimos os 6 primeiros pontos os 6 primeiros pontos do nosso desenvolvimento de um plano básico para viver diariamente uma vida transformada. Nós já vimos aí. Então, o primeiro, a oração. O segundo, o estudo das Escrituras, especialmente para encontrar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre as mudanças necessárias em sua vida.
Terceiro, a memorização das Escrituras, focalizando as respostas de Deus às tentações em que você está inclinado a cair. Quarto, a abstenção de toda forma, ou seja, a aparência do mal. 5. Obediência a Deus em tudo, em vez de agradar a si mesmo pela satisfação dos desejos da carne. 6. Comunhão, adoração e ministérios no corpo de Cristo com constância e fidelidade. Agora vamos para o ponto 7, que diz assim: autoavaliação bíblica contínua, lidando com pensamentos, palavras e ações. Ao avaliar biblicamente os pensamentos, palavras e ações nas diferentes situações, responderemos biblicamente. Então vamos lá. Autoavaliação bíblica contínua. Lembrando que este ponto 7, ele também é subdividido em 6 partes. Vamos primeiro para essa afirmação principal e depois leremos as partes em que o compõem. Então, autoavaliação bíblica contínua. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Também 1 Coríntios 11, 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí temos aqui lidando com os pensamentos, 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Filipenses 4, versos 8 e 9. Então, Filipenses 4, versos 8 e 9 dizem assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Colossenses 3, versos 1 e 2. Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Uma autoavaliação também nas palavras. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É necessário uma autoavaliação nos pensamentos, nós já vimos, nas palavras, acabamos de ver, e agora nós vamos ver nas ações. Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Agora, Colossenses 1:10. Diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para
o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ao avaliar biblicamente os pensamentos, palavras e ações, responda biblicamente às questões da vida. Então, como vimos, essa parte, a parte 7, né, desse plano bíblico, esse plano prático, ou o desenvolvimento de um plano básico para viver uma vida transformada, é dividida em 6 partes. Então, a letra A, é proveitoso, em outras palavras, contribui para o desenvolvimento de um caráter piedoso ou ajuda no cumprimento de uma responsabilidade bíblica em minha vida ou na vida dos outros. Então, para que eu possa desenvolver de verdade, com sinceridade, um plano básico mesmo para uma vida permanentemente transformada, é necessário que eu faça 6 perguntas. Então, esse ponto 7 do desenvolvimento desse plano básico, ele nos instiga a fazermos 6 perguntas. E essa é a primeira pergunta, sobre os pensamentos que eu estiver alimentando no meu coração, as palavras que eu estiver falando ou com vontade de falar, ou as ações que eu estou fazendo ou com vontade de fazer. A primeira pergunta que eu devo fazer é proveitoso? Em outras palavras, contribui para o desenvolvimento de um caráter piedoso ou ajuda no cumprimento de uma responsabilidade bíblica em minha vida ou na vida de outros? 1 Coríntios 6:12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Também capítulo 10, versículo 23a. 1 Coríntios 10, versos 23a. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A segunda pergunta é algo que está de forma alguma me controlando? Ou seja, isso que eu estou fazendo, o que eu faço constantemente, ou o que eu falo constantemente, ou o que ocupa a minha mente, de alguma maneira me controla, ou seja, me vicia? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Lendo novamente, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Terceira pergunta: é uma área de fraqueza espiritual, uma pedra de tropeço em minha vida? Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30, e depois o capítulo 18, versos 8 e 9. Diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também capítulo 18, versos 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o para fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. A quarta pergunta é: isso que eu estou pensando, falando ou fazendo pode levar um outro crente em Cristo a tropeçar? Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. 1 Coríntios 8, do 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência
do que é fraco e induzido a participar da comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Agora, a pergunta de número 5 que eu devo fazer. Isso que eu estou pensando, isso que eu estou falando, ou fazendo, ou que eu tenho vontade de alimentar esses pensamentos, de falar ou de fazer, edifica a outros, ou melhor, expressa o amor bíblico? Romanos, capítulo 14, verso 19. Romanos 14, verso 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Agora, por último, isso que eu estou pensando, falando ou fazendo glorifica a Deus? Mateus 5,16. Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pois bem, então esse último ponto, que é uma autoavaliação bíblica contínua, lidando com pensamentos, palavras e ações, ela precisa ser feita com essas 6 perguntas que nós vimos aqui neste momento. Né? É proveitoso, em outras palavras, contribui para o desenvolvimento de um caráter piedoso ou ajuda no cumprimento de uma responsabilidade bíblica em minha vida ou na vida de outros? É algo que está, de alguma forma, me controlando, ou seja, me vicia? É uma área de fraqueza espiritual, uma pedra de tropeço em minha vida? Pode levar outro crente em Cristo a tropeçar? Edifica outros? Ou melhor, expressa o amor bíblico? E por último, 6ª e última pergunta, glorifica a Deus? Então, sobre este plano, né, para termos uma vida diária mesmo controlada pelo Senhor, um plano diário básico para uma vida transformada, precisamos ter também essas 6 perguntas em mente. A letra G diz assim: desenvolva um plano de emergência para lidar de imediato com a tentação quando ela ocorrer. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Lembre-se de que o pecado não tem mais poder sobre você. Romanos capítulo 6, versos do 4 ao 14. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para sempre,
para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, desenvolva um plano de emergência para lidar de imediato com a tentação quando ela ocorrer. Lembre-se de que o pecado não tem mais domínio sobre você, de modo que você pode vencer a tentação e viver em justiça. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5 e também o verso 18. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5 e o verso 18. Diz assim: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Agora verso 18, que diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ok, agora o plano de emergência, ele também vem com 4 pontos, e o primeiro é a oração por sabedoria, orientação e graça para resistir à tentação. Esse plano, ele é diferente do anterior, porque ele é de emergência, ou seja, é algo que a pessoa tem que ter em mente no momento em que a tentação ocorre. É algo de emergência. Oração por sabedoria, orientação e graça para resistir à tentação. Esse é o primeiro ponto. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Hebreus capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Agora Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e lhes ser-lhe-á dada. Segundo, pensamentos bíblicos, utilizando a memorização de versículos bíblicos e lembrando de permanecer em sujeição a Deus. 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Diz assim também, Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tiago 4:7. Diz assim a palavra de Deus: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Número 3, um falar bíblico. Efésios 4, 29. Efésios, capítulo 4, verso 29, diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que a ouvem. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, um falar bíblico, citando especialmente as Escrituras, Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Também Mateus 4, de 3 a 10. Diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então nós temos aqui também: E contando aos outros a razão da esperança que é em você. 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Número 4. Um modo de agir bíblico. Fuja da tentação. Gênesis 39, do 7 ao 12. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Também, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. 2 Timóteo 2, 22a. Foge outro sim das paixões da mocidade. Então vem aqui, um modo de agir bíblico: fuja da tentação. Se não puder fugir imediatamente da tentação, mantenha-se obediente às Escrituras, como Jesus fez quando foi tentado. Mateus 4, do 1 ao 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda ao diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, um modo de agir bíblico: fuja da tentação. Se não puder fugir imediatamente da tentação, mantenha-se obediente às Escrituras, como Jesus fez quando foi tentado, para que Deus possa fortalecê-lo e providenciar um meio de escape para você não pecar. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então agora a letra H. Sempre que é possível ou necessário, peça ajuda aos outros. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Também Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22 diz: Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10, e também o versículo 12. 9, 10 e 12 dizem: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. 1 Coríntios 12, de 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. 2 Timóteo 2, 22. Que diz: Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Pois bem, irmãos, o que é que nós vimos aqui nesta tarde? A nossa continuação na lição 8, tá? Nós temos como versículos base da lição 8, Hebreus 5,14, Tiago 4,17, e o título da lição é Prática Bíblica resulta em mudança permanente. E o subtítulo desse ponto em que nós estamos é Passos práticos para alcançar mudança bíblica. E nós aprendemos hoje passos práticos, tanto para um planejamento a curto, médio e longo prazo, de como viver de maneira bíblica, tomando conta dos próprios pensamentos, palavras e ações, como também um plano de desenvolvimento para emergências, ou seja, para fugir mesmo da aparência do mal em emergência, fugir das tentações em momentos de emergência. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe grandemente. Então, o texto que nós vamos decorar é 1 Pedro 3,15, tá certo? Então vamos lá para 1 Pedro 3,15.
para nós decorarmos para a semana que vem, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá certo? Então, que Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. Oremos. Querido Senhor, glorioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse estudo nesta palavra. Que nós possamos, ó Deus, colocar em prática, colocar esses planos em prática, decorar, Senhor Deus, e praticar estas coisas, para que nós sejamos, de maneira vívida, mais do que vencedores nesta terra. Nós oramos agradecidos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.